bem com vocês? Mais uma aula de revisão para vocês que farão Paz UEMA. Esta aula serve para vocês e também para outros vestibulares, porque a gente trabalha aqui com a questão gramatical, contextualização, trabalhamos também com obras literárias e claro, interpretação textual. Eu sou a professora Cacau Sotero, nossa intérprete de Libras, fazendo aqui o melhor para aqueles chuchus que não podem nos ouvir. Este é um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Educação. Plataforma Gonçalves Dias é a melhor plataforma de educação do Brasil. Compartilha, chama teus amigos, venha estudar conosco e, claro, gabaritar para as universidades. Bom, gente, o fragmento, isso aqui é um texto retirado de uma questão de um vestibular da UEMA, tá? O fragmento a seguir foi retirado de recente publicação do teólogo Leonardo Boff, que defende a ideia de que a nova doença provocada pelo coronavírus está definindo um novo rumo para a sociedade. Vocês concordam? Por isso, faz um alerta para a necessidade de se prestar atenção aos sinais da que a natureza está enviando. Além de uma explanação sobre o coronavírus, a publicação procura despertar a consciência ecológica. Epa, consciência ecológica, esse texto, apesar de trazer algo a respeito do coronavírus, traz também, chama a nossa atenção aos sinais da natureza. Nós estamos vivendo isso atualmente, muitas queimadas no Brasil. Então, gente, mesmo com todo o mal já causado pela humanidade contra a natureza, ainda há tempo de reverter a situação e salvar a Terra de um apocalipse ecológico. Você vai ler com atenção e nós temos aqui algumas questões, né? Questão 31, 32, 33 e 34 a respeito do mesmo texto. A pandemia do coronavírus nos obriga a todos a pensar o que conta verdadeiramente, a vida ou os bens materiais? O individualismo de cada um para si, de costas para os outros, ou a solidariedade de uns para com os outros? Podemos continuar explorando, sem qualquer consideração, os bens e serviços naturais para vivermos cada vez melhor, ou cuidar da natureza, da vitalidade da Mãe Terra e do bem viver, que é a harmonia entre todos e com os seres da natureza? Adiantou alguma coisa as potências amantes da guerra acumularem cada vez mais armas de destruição em massa, que agora tem que se pôr de joelhos diante de um vírus invisível, evidenciando como todo esse aparato de morte é ineficaz? São perguntas que não podem ser obviadas, tá? Legal essa palavra, né? Obviadas. Vai anotando aí palavras novas para fazer parte aí do teu repertório, porque você vai precisar na hora da sua redação. Esse texto aqui é recente, é de 2020, é um texto criado a partir de um momento muito difícil que todos nós vivenciamos na pandemia, mas chama atenção para o comportamento do ser humano em relação à natureza, certo? A visão social do texto é transmitida pelo escritor por meio de sua perspectiva. Aí tem lógica mais imperativa. Aqui você vê um dos modos verbais, né? Uma das formas que a gente tem de se expressar. Imperativamente, ordem, desejo, pedido. Desejo não, ordem, pedido, modo imperativo. Crítica e interrogativa. Será que a gente ele faz uma crítica fazendo perguntas? Ou reticente, mas questionadora? Reticente, a gente conhece as reticências, né? O pensamento continua. Quando alguém é reticente, alguém é meio pisando em ovos, meio com cuidado em relação ao que vai se desenvolver. Imperativa e autônoma ou independente e lógica. Eu vou voltar aqui o texto para vocês verem que ele começa fazendo uma reflexão a partir de perguntas, tá? Vou ler só a primeira de novo. A pandemia do coronavírus nos obriga a todos a pensar. O que conta verdadeiramente? A vida
ou os bens materiais? Depois, o autor segue com uma sequência de perguntas. Olha aqui de novo, mais uma, tá bom? Olha aqui outra. Enfim, então, ele traz a visão social do texto, ele transmite isso por meio de uma perspectiva crítica e interrogativa. Perguntas. Quando ele começa fazendo essas perguntas, ele nos dá a oportunidade de pensarmos como é que nós estamos lidando com a natureza. Nós, a título de humanidade, tá bom? Mais uma pergunta. No trecho, o que conta verdadeiramente? A vida ou os bens materiais? Ele faz uma pergunta. A palavra conta pode corresponder sem mudança de sentido no contexto a. Observe que o título aqui da nossa aula é Sentido das Palavras. Você sabe que as palavras podem mudar o sentido de acordo com o contexto. Então, uma palavra tem uma significação literal, e pode assumir uma outra significação dependendo do contexto, dependendo da situação. Então, contexto é situação. Quando você contextualiza, você vai trazendo aquele assunto para uma situação evidente, uma situação onde você precisa conhecer mesmo. Então, aqui, o que conta? Aí você vai substituir uma dessas palavras para ver o sentido. O que relata? O que frustra? Aí você vai substituindo na própria frase. O que conta verdadeiramente? O que relata verdadeiramente? A vida ou os bens materiais? Ou seria, o que frustra verdadeiramente? Aí você vai trabalhar também o sentido, a significação, tá? O que acomoda verdadeiramente? A vida ou os bens materiais? O que intimida? Ou o que importa? No sentido de que vale a pena. Muito bem. O que importa? O que é relevante? Então, importar aqui, você pode trocar por o que conta. O que está contando nesse momento? Eu posso contar, dizer, relatar, tá bom? Contar pode ser relatar também. Tome cuidado com aquelas pegadinhas. Porque uma palavra pode assumir um outro significado e aí você se perde olhando aí o significado literal dela, tá bom? Então, contar pode ser relatar, pode ser enumerar, mas nesse caso é importar. Então, o que importa verdadeiramente? A vida ou os bens materiais? É uma questão aí bem interessante, um questionamento, tá? Não no sentido aqui de questão do texto, mas um questionamento que nós temos que fazer diariamente, fazendo a avaliação do nosso comportamento das outras pessoas, como a gente tem servido ao outro, tá bom? Mais uma. No trecho, adiantou alguma coisa as potências amantes da guerra acumularem cada vez mais armas de destruição em massa, que agora tem que se pôr de joelhos diante de um vírus invisível, evidenciando como todo esse aparato de morte é ineficaz? Ao qualificar nome potências, o autor ressalta as características de prepotência e insensatez. Aqui, quando ele fala de potências, ele está falando de, vamos pensar, potências amantes de guerra. Nós estamos falando de países poderosos que acumulam, investem acumulam, né? É o que eu quero dizer, acumulam, no sentido de ficar com muitas armas de guerra. Investir em tecnologia para armamentos bélicos. Nós estamos vendo, né, ali na faixa de Gaza, uma verdadeira, né, literalmente falando, guerra por espaços. A Ucrânia também guerreando, sendo guerreada, na verdade, né? E guerreando também com a Rússia. A Rússia é uma potência. Só que isso aqui, gente, é de 2020. O contexto é pandêmico. O autor faz essa relação para mostrar que no momento da pandemia você pensou muito em vida, pessoas morrendo, a importância da vida. Isso nos fez refletir. E o autor traz essa reflexão
também puxando outras questões que são relevantes, a questão das guerras, tá bom? Então, as potências aí, as potências amantes são os países que investem, né, muito dinheiro em armamento para depois bombardear outros países menos potentes. Então, quando ele qualifica potências aqui no texto, ele tem a intenção de ressaltar características de prepotência e insensatez, no caso dessas potências aqui, indiferença e de racionalismo. Será que existe racionalidade num país quando ele investe em armamentos para a guerra? Inteligência e de idealismo, a idealização, aquilo que você projeta, aquilo que você tenta alçar, sei lá, alcançar também, alçar no sentido de voar alto, alçar voos maiores. Isso é uma idealização de muitas pessoas. Aí eu estou usando uma palavra num contexto diferente, tá, gente? O sentido das palavras. Lentidão e de covardia. Quando ele fala de potências, ele está se referindo a lentidão e covardia ou prudência e de respeito. É muito fácil você analisar, né? A gente volta aqui o texto, adiantou alguma coisa, lembrando que é tudo interpretativo, crítico e interrogativo, né? Interpretação puxando para reflexão. Adiantou alguma coisa as potências amantes da guerra acumularem cada vez mais armas de destruição em massa, que agora tem que se pôr de joelhos diante de um vírus invisível, evidenciando como todo esse aparato de morte é ineficaz? Ou seja, quando o coronavírus veio, né? Quando esse vírus aí nos assustou a todos, nós ficamos diante de uma ameaça invisível, porque vivemos uma coisa assim muito louca, onde a gente saía de casa, quando voltava, se despia, onde chegava, pelo menos lá em casa era assim, tirava a roupa, tomava banho, lavava aquela roupa, lavava gente, as sacolas do supermercado, então, porque era um inimigo invisível. E aí, o que você marcaria? Prepotência e de insensatez, indiferença e de racionalismo, inteligência e de idealismo, lentidão e de covardia, ou prudência e de respeito? Claro que prepotência e de insensatez. A potência, o país é rico, está à frente em tecnologia e gasta tempo e dinheiro investindo em algo que a gente sabe que não resolve muita coisa. O vírus trouxe essa lição, mas muita gente ainda não aprendeu. Em outro trecho aí do próprio texto, são perguntas que não podem ser obviadas. Entende-se por perguntas não pode ser obviadas, combinadas, aprovadas, assumidas, acolhidas ou evitadas. Eu até disse, olha, gente, essa palavra aí, repertório para produção textual, temos que aprender a enriquecer o nosso vocabulário. Eu não sei, Cacau, o que significa, então eu vou pelo contexto. Eu já sei que é um texto com uma crítica interrogativa, fazendo com que o leitor tenha várias reflexões acerca desse assunto. Eu já sei que as potências que investiram em armamentos de guerra fizeram isso por prepotência, certo? E insensatez. Agora eu tenho, depois de fazer toda essa análise, eu tenho perguntas que não podem ser obviadas. Será que elas não podem ser combinadas? Ou elas não podem ser aprovadas? Como é que uma pergunta é aprovada? Como é que uma pergunta seria assumida? Ou talvez acolhida? Ou talvez evitadas? Dentro do contexto, eu entendo. Eu posso não saber o significado. E quando você for fazer a sua prova, vai haver palavras, com certeza, que você vai ler e vai, meu Deus, eu não sei. Num texto intertextual, ou seja, eu tenho 3 obras obrigatórias para minha leitura,
certo? Romanceiro da Inconfidência, Casa de Pensão e o do Manuelzão e Miguelinho, não é isso? E aí, eu tenho leituras obrigatórias, mas eu posso, a partir dessas leituras obrigatórias, compreender um texto diferente que tenha fundamento, que tenha um assunto que vai concordar com a ideia defendida pelos autores. Por exemplo, Romanceiro da Inconfidência, eu posso trazer um texto sociológico, ou um poema, ou uma publicação da Inconfidência Mineira, por exemplo, que é o pano de fundo do Romanceiro da Inconfidência. Eu posso trazer uma história de um garoto, que vai aparecer lá no livro, do Manuelzão, Miguelinho. Pois é. Ou ainda, Casa de Pensão, do Aloysio Azevedo, trazer uma história um texto que tem uma história parecida. Enfim, vão falando aí, vão pensando aí, né? E aí a gente tem aqui, aí eu não sei a palavra, mas eu entendi o texto, eu vou entendendo o contexto e a partir daí eu respondo que são perguntas que não podem ser evitadas. É uma palavra também que pode te levar a achar que isso aqui é óbvio, né? Ela vem de óbvio. É claro que elas não vão poder ser evitadas. Obviamente não. Mas nesse caso aqui, muita gente podia pensar que seria uma palavra ligada ao óbvio. O que é o óbvio? É aquilo que está na cara, é aquilo que está ali para todo mundo ver, não é assim? Então, com o sentido das palavras, nós trabalhamos contextualização, nós trabalhamos significação literal, denotação ou conotação, linguagem figurada. Lembrando que, a partir dessas leituras que nós fazemos aqui, de vestibulares anteriores, nós vamos nos reportar para as leituras atuais, textos atuais. Outra coisa, você está assistindo aula agora, mas a prova da UEMA pode ainda não estar concluída. Um artigo. Eu me lembro que no ano passado caiu o texto de agosto. Nós estamos em setembro já, né? Outubro, entrando para outubro. E aí a gente vê essa situação, né? Eu estou falando setembro pela gravação da aula, mas ela vai ao ar dia X. Enfim, você vai entendendo tudo isso. Então já sabe que a resposta aqui é perguntas que não podem ser evitadas. E a minha pergunta para vocês: será que vocês têm respostas para tudo isso? Será que alguma coisa mudou? Tudo isso é reflexão, o tema é bem relevante e também pode, de repente, ser abordado como temática da redação, quem sabe, né? Eu fico por aqui. Compliquei?